Olá, pessoal! Essa é a nossa aula número 1, tema D. Vamos conhecer os circuitos pneumáticos básicos, nesse momento, do 1 até o 4. Circuito 1. Comando direto de atuador de simples ação com retorno por mola. Nesse momento deve estar parecendo tudo um pouco estranho, esses termos, mas nós vamos bem devagar para entender tintim por tintim. Não se preocupe. Comando direto de atuador de simples ação com retorno por mola, tal do atuador, daqui a pouco eu dou mais informações, e vamos ter um comando, uma botoeira. Qual que é a ideia desse circuito? Enquanto a botoeira B1 ficar acionada, o atuador deve ficar com a haste avançada. Pressionou a botoeira, o atuador avança. Eu preciso manter a botoeira ativada, pressionada, para o atuador ficar avançado. Assim que eu quiser que ele retorne, solto a botoeira e o atuador recua. Então esse é o primeiro circuito que nós vamos aprender a montar e entender o funcionamento. Vamos precisar do que para fazer essa montagem? Desse atuador de simples ação, com retorno por mola, de uma válvula direcional 3 duas vias normalmente fechada, que eu chamei de botoeira, já que a gente vai entender o que é isso. Uma fonte de ar preparado, ou seja, a gente vai precisar de um reservatório de ar comprimido e de um componente chamado lubrefil. Um silenciador pneumático e, por fim, as mangueiras para o ar comprimido. Vamos conhecer, então, esses elementos um de cada vez. O que é esse tal atuador de simples ação com retorno por mola? Temos aqui a imagem representando esse componente. Então, é um cilindro, realmente, onde dentro dele tem um êmbolo e uma haste. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe depois. E o corpo desse cilindro tem esses dois furos, o A e o B. O A é bastante grande, porque é ali que a gente vai conectar a nossa mangueira de ar comprimido. O B é só um respiro, por ali o ar entra e sai sem nenhum componente. Então vamos entender melhor esse atuador de simples ação, no caso, retorno por mola. Essa animação ilustra o funcionamento. Você joga o ar na entrada A, ele empurra o êmbolo para frente junto com a mola. Quando a gente tira a pressão do ar, a mola faz com que o êmbolo seja empurrado para trás e a haste recue. O furo B, observe que tem uma pecinha vermelha ali, é um filtro para evitar que impurezas entrem no atuador. É um componente bastante simples. Jogou ar no ar, ele avança. Tirou o ar do ar, ele recua por causa da mola. Qual que é o símbolo que representa esse componente? Observe a simplicidade. Essa parte do símbolo representa justamente o êmbolo à esquerda, e essa parte mais longa, a haste do atuador. Isso aqui representa o corpo do atuador e temos aqui a conexão de ar comprimido. Falta apenas a mola. Existe um irmão quase gêmeo dele, que é o atuador de simples ação, mas com avanço por mola. Observe que a mola está do outro lado agora. Quando você joga ar no B, ele recua o atuador. Quando você tira a pressão do B, a mola empurra o atuador. Observe que agora é no A que está o filtro que impede que as impurezas entrem no atuador. O símbolo é esse aqui. A mola fica empurrando o êmbolo e a haste para frente. Vamos ver agora um vídeo que mostra justamente esse componente. O cilindro de simples ação. Este é um cilindro de simples ação com seu símbolo. Vemos representadas uma conexão e a mola de retorno. Aqui o ar pressiona o êmbolo contra a ação de uma mola. A haste do cilindro avança. Quando não houver mais ação do ar comprimido sobre o êmbolo, a mola o recolocará em sua posição inicial. A mola é dimensionada de tal forma que garanta o retorno do cilindro. Se ela fosse mais forte, teria que ser realizada uma força muito maior no esforço de avanço para vencer a ação da mola. A força de trabalho efetiva do cilindro seria menor. Cilindros de simples ação são utilizados, por exemplo, para a fixação de peças
ou também na expulsão. Ótimo, já conhecemos esse componente e vamos conhecer mais outro. Válvula direcional 3 duas vias, normalmente fechada, acionada manualmente. Então, esse componente, fisicamente falando, pode ter esta aparência. Observe que ele tem 3 conexões, a número 1, a número 2 e a número 3. Vamos conhecer melhor essas 3 conexões. Então, aqui tem uma representação do interior de uma válvula desse tipo. A conexão 1 está bloqueada. Se eu tentar fazer com que ar comprimido entre por ali, a peça interna não permite isso. E a conexão 2 está ligada ao 3, permitindo que o ar comprimido que estiver em 2 consiga passar para o 3. Isso vai ser um momento de exaustão. E quando a gente pressiona a válvula, essa parte central que a gente chama de carretel muda de posição, pressionando a mola, e vai bloquear o 3, ligando 1 com o 2. Isso vai ser a admissão do ar comprimido. Então, observe que essa válvula não tem uma trava. Você solta e a mola faz com que aconteça o retorno automaticamente. O seu símbolo é este. Note que o símbolo representa muito bem a função da válvula. Na posição que está desenhada, a mola está empurrando todo o bloco para a esquerda. Então, as conexões estão acontecendo no quadradinho da direita. O 1 está bloqueado e o 2 conectado com o 3. Caso a gente pressione a válvula, o quadradinho da esquerda se posiciona no lugar da direita, pressionando a mola, e as conexões invertem. 1 é conectado com 2 e 3 vai ficar bloqueado. Silenciador pneumático. Então, esse é um componente, nesse caso plástico, mas poderia ser metálico também, que tem a função de fazer com que o ar volte para a atmosfera sem causar grande ruído. Internamente tem um percurso que vai desacelerar o ar e tem também um filtro que evita que as impurezas entrem no circuito. Esse à esquerda é um símbolo mais detalhado, mas normalmente usamos esse símbolo da direita, um símbolo mais simplificado. Outro componente é o tal do lubrefil. O que significa lubrefil? Lube de lubrificador, o re de regulador e fio de filtro. São as 3 funções, os 3 componentes num único bloco, que tem normalmente uma aparência como esta daqui. Então, nesse bloco eu consigo lubrificar o ar comprimido, que é o componente da direita, consigo regular a pressão usando o botão preto de cima, observando o valor nesse manômetro na frente, e esse bloco da esquerda tem dentro dele um filtro. Daqui a pouco o vídeo vai esclarecer melhor isso. A simbologia. Temos aqui o símbolo do filtro com um dreno. O que é um dreno? A gente vai ver mais para frente que, mesmo com todo o processo de preparação do ar comprimido, sempre vai ter um residual de água. Então, o dreno tem a função de capturar a água e depois, de tempos em tempos, a gente abre o dreno e libera isso para a atmosfera. Temos aqui o regulador de pressão e o manômetro. Por fim, temos o lubrificador. Então, tudo isso forma o símbolo completo do lubrefil. Mas, em geral, usamos um símbolo mais simples, um símbolo reduzido, que é este daqui. Então, aquele tracejado da esquerda representa o filtro, o símbolo do manômetro representa a regulagem de pressão e o tracinho da direita representa o lubrificador. Agora, vamos assistir a um vídeo que mostra justamente esse componente, o lubrefil ou a unidade de conservação do ar. A preparação final do ar comprimido acontece próximo do ponto de consumo, ou seja, na entrada da máquina. O ar comprimido utilizado nas instalações pneumáticas deve atender a 2 condições essenciais. Ele deve estar seco e limpo, para que não ocorra entupimento dos estreitos canais dos elementos pneumáticos, o que causaria problemas à instalação. Os componentes necessários para a preparação do ar comprimido estão contidos na unidade de conservação. São eles: filtro, copo condensador de água, regulador de pressão, lubrificador. Primeiramente, elimina-se do copo a umidade restante. Após retirá-lo, encontramos um filtro onde ficarão retidas eventuais impurezas encontradas na tubulação, por exemplo, ferrugem.
O regulador de pressão faz com que a máquina sempre esteja alimentada com uma pressão de trabalho constante. Por fim, encontramos o lubrificador de ar comprimido. Ele se faz necessário quando forem utilizados elementos pneumáticos que não possuam autolubrificação. Muito bem, conhecemos esse componente, vamos continuar. O último item da nossa lista são as mangueiras. São mangueiras bastante simples, material macio, fácil até de cortar com uma tesoura. Bom, já que conhecemos todos os componentes envolvidos, vamos ver como é que se monta esse circuito. Temos aqui o nosso lubrefil, a unidade de conservação de ar, a nossa válvula de 2 posições, 3 vias, normalmente fechada. Nela já vamos conectar o silenciador e temos o nosso atuador de simples ação, retorno por mola. A gente vai pegar o ar comprimido de um reservatório e vai entrar no lubrefil. A saída do lubrefil conectado na válvula direcional. E a saída da válvula direcional diretamente no atuador. Simples assim. Obviamente que a gente não costuma desenhar dessa forma, seria extremamente complexo, então a gente usa sempre os símbolos para os desenhos. Então vamos fazer o desenho do nosso esquema pneumático. Temos aqui a nossa fonte de ar comprimido, ou seja, vai ser o compressor ou o reservatório. Aqui nós temos o nosso lubrefil, vai preparar o ar comprimido, ou seja, ele vai filtrar, evitando que partículas sólidas entrem no nosso sistema, vai regular a pressão para a pressão ideal de trabalho e vai lubrificar, adicionar a quantidade correta de lubrificante no ar comprimido. Isso ajuda nos movimentos dos atuadores e da própria válvula direcional. Temos aqui a nossa válvula direcional. Então, a válvula de 3 vias, 2 posições. O acionamento é feito manualmente e a posição de retorno é feita por uma mola. Está conectado nele o silenciador, aqui o símbolo simplificado. E aqui temos o nosso atuador de simples ação com retorno por mola. Então, montamos o esquema pneumático do nosso circuito, que é extremamente simples. Então, quando acionamos a pressão, o circuito ficaria dessa forma. Ou seja, onde tem pressão eu deixei desenhado em vermelho, onde a pressão é atmosférica está desenhado em azul. Então, essa é a condição inicial do circuito. O ar comprimido está bloqueado e a câmara do êmbolo está na atmosfera. Quando acionamos a válvula, os quadradinhos do símbolo trocam de posição, mas a conexão externa não muda. A gente vê que agora o ar não está mais bloqueado. Ele vai entrar no atuador, vencer a força de mola e avançar a haste. Observe que eu tenho que manter a válvula pressionada para que a haste fique avançada. Então, o ar comprimido é direcionado para a câmara do êmbolo. Quando a gente libera a válvula, a mola retorna o carretel para a posição inicial, o ar comprimido novamente é bloqueado e o ar que estava na câmara do êmbolo é liberado para a atmosfera e voltamos ao estado inicial. Então, de novo, o ar comprimido está bloqueado e a câmara do êmbolo está na atmosfera. Vamos falar mais um pouquinho das válvulas de controle direcional. A gente conheceu uma, mas vamos falar agora de modo mais global. Tem vários tipos, né? E dentro delas existe uma parte móvel, que eu já chamei de carretel, que permite que o fluxo do fluido seja direcionado adequadamente. É definida por o número de posições da válvula, o número de vias, o número de caminhos, a posição normal, ou seja, quando você não mexe nela, qual que é a posição normal, e o tipo de acionamento. Então vamos conhecer em detalhes tudo isso. Número de posições. Eu posso ter uma válvula de 2 posições, uma válvula de 3 posições e até mais. Ou seja, o número de quadradinhos indica o número de posições. Ou seja, é extremamente simples entender o símbolo de uma válvula. O número de vias é o número de conexões. Então, podemos ter 2 vias, 3 vias, 4 vias, 5 vias. Observe que todas as vias são ligadas sempre no mesmo quadradinho. Vamos conhecer agora os tipos de vias. Basicamente são duas, uma via de passagem e uma via de bloqueio. Com ela bloqueia o ar, ela deixa o ar passar de um lado para o outro. Então, as nossas válvulas têm combinações disso. Aqui eu tenho, por exemplo, 3 vias
E aqui eu tenho 4 vias. Mas observe que são sempre combinações das duas primeiras, ou é uma passagem ou é um bloqueio. Finalmente, temos a posição normal da válvula. Então vamos pegar como exemplo uma válvula direcional duas vias. O que significa duas vias? Duas vias e duas posições. Temos aqui então 2 quadradinhos, as duas posições. A via P está bloqueada e a via A também. Então, essa válvula é uma válvula do tipo normalmente fechada, ou seja, P não está deixando o ar passar até A, ela fechou o caminho. Mas eu posso ter o contrário disso. Observe que na condição normal, P está conectado com A, o caminho está aberto. Então, é uma válvula normalmente aberta. Vou pegar mais um exemplo. Posição normal de uma válvula direcional de 3 duas vias. Então, 2 posições, 3 vias. Aqui o nosso exemplo, P está bloqueado, A está ligado com T. E nesse caso, a gente fala que ela é normalmente fechada. A pressão P não consegue chegar até A, e A está ligado a T, que normalmente é a saída para a atmosfera. O oposto seria esse aqui, ou seja, uma válvula normalmente aberta. Então, se eu não mexer nela, P está ligado com A. A pressão de ar comprimido consegue atravessar a válvula e alimentar o circuito em A. Mais um exemplo, uma válvula direcional 4 duas vias, ou seja, 2 posições, 4 vias. Então temos aqui ela na condição que eu chamaria normalmente cruzada. P está ligado com B, A está ligado com T. Mas eu posso ter justamente o contrário. Na posição normal, P está ligando com A e B está ligando com T, ou seja, uma válvula normalmente paralela. Então, vemos que não é algo difícil de se entender. Vamos conhecer agora os tipos de acionamento. Temos aqui uma válvula de exemplo, onde temos 2 posições e 4 vias. Quais são os tipos de acionamento possíveis? O acionamento por botoeira, que a gente já conhecia, pois foi usado no exemplo anterior. O acionamento por alavanca e o acionamento por pedal. Esses 3 tipos de acionamento podem ser representados genericamente por esse símbolo, que é o acionamento muscular. Mas não é só isso não, tem mais. O acionamento mecânico por um rolete, acionamento por piloto hidráulico, ou seja, a gente vai ter uma conexão hidráulica, uma mangueira hidráulica conectada ali, e a pressão do óleo hidráulico muda a válvula de posição. Podemos ter um piloto pneumático, ou seja, a gente vai ter uma conexão de ar, e essa pressão de ar que muda o carretel de posição, e acionamento por solenoide. Então você energiza o solenoide e o carretel muda de posição. Do lado direito, pode ter outro acionamento, ou normalmente posso ter um retorno por mola. Nos acionamentos musculares, eu posso ter uma trava, que é um pino de trava, chamado de detente, e a simbologia muda um pouquinho. Nesses casos, em geral, eu não tenho mais a mola. Então, por exemplo, eu aciono a botoeira e depois que eu acionei, ela fica travada na posição até eu fazer um novo esforço e destravá-la. Então, eu não preciso ficar pressionando ela. Então, em algumas situações é interessante ter esse recurso, o pino de trava. Vamos ver rapidinho como são fisicamente essas válvulas. Temos aqui alguns exemplos de acionamento por botoeira, ou seja, um acionamento manual. Um acionamento por alavanca. Nesse caso, uma alavanca rotativa. E aqui uma alavanca linear, ou seja, para frente e para trás. Um pedal com proteção ou sem proteção, que evita, por exemplo, o acionamento indevido, né, caso caia algo em cima. O acionamento por rolete, aqui um rolete pivotado, aqui um rolete que não tem pivô, o acionamento é linear, direto. Aqui temos um rolete escamoteável, ou seja, ele só é acionado numa direção específica. E aqui, só para completar, mais um pivotado. Acionamento por piloto, então nós temos uma conexão, que é essa em destaque aqui, onde eu vou ligar o ar comprimido e, tendo pressão, a válvula muda de posição, vencendo a força de mola. Neste outro caso, é uma válvula duplamente pilotada, ela não tem retorno por mola. Se você pilotou, ela muda de posição e fica nessa posição até que seja atuado do outro lado.
Eu tenho uma conexão de ar de piloto desse lado, uma conexão de ar do piloto desse outro lado. E temos o acionamento por solenoide. Aqui temos uma válvula de duplo solenoide e aqui temos uma válvula de solenoide e mola. No caso dessa de duplo solenoide, consegue observar o símbolo? 3 posições. Ela tem mola dos dois lados. Então a gente fala que é uma válvula centrada por mola. Caso você não conheça o solenoide, vamos ver aqui rapidamente do que se trata. Basicamente é um fio enrolado num cilindro. Então temos a formação de uma bobina e estão aqui os terminais, são as duas pontas dessa bobina. No furo central desse corpo cilíndrico existe um núcleo preso por uma mola. Quando a gente energiza os terminais, circula uma corrente elétrica na bobina e vai criar um campo magnético que vai atrair esse núcleo. Quando você desenergiza a bobina, a mola empurra o núcleo para cima. Aqui fica mais fácil de ver. Energizou, puxou. Desenergizou, voltou. Energizou, contraiu. Desenergizou, voltou. Então isso é um solenoide. Neste caso, o solenoide mexe diretamente com o núcleo. Quando o solenoide é energizado, cria-se o campo magnético que atrai o núcleo e vence a força da mola, permitindo a passagem do fluido. Quando a energia é desacionada, o campo magnético desaparece, a mola empurra o núcleo e a passagem do fluido é interrompida. É o acionamento direto do carretel. Muito bem, vamos agora por circuito 2, controle de velocidade de atuador de simples ação com retorno por mola. Vamos conhecer então o novo componente nesse circuito, que é a válvula reguladora de fluxo bidirecional. A função dessa válvula é controlar o fluxo, controlar a vazão do ar comprimido. Aqui temos um esquema, conforme vai sendo girado o parafuso de ajuste, aquela ponta cônica vai diminuindo a passagem do fluido, diminuindo a vazão de ar comprimido, podendo até fechá-la no final do curso. Aqui temos a aparência dessa válvula e aqui o símbolo. Observe que aquela linha central representa a tubulação de ar comprimido. E aqueles dois arcos dão a impressão de estar apertando a mangueira, diminuindo o seu diâmetro, ou seja, dificultando a passagem de ar comprimido, diminuindo a sua vazão. Essa setinha indica que isso é regulável, é ajustável por meio de um parafuso. Vamos conhecer agora a válvula de retenção. Ela permite a passagem do ar em apenas um sentido. Pode ter o fechamento por cone, por esfera, por placa ou membrana e pode ser sem mola ou com mola. Temos aqui uma representação do corpo dela e dentro, por exemplo, uma esfera. Como é que funciona isso? Se a gente joga ar nessa direção, a esfera corre para o lado direito, trava a passagem de ar e o ar não passa nessa direção. Se a gente coloca o ar na direção contrária, o ar empurra a esfera até um limitador e o ar passa por volta da esfera e consegue sair. Ou seja, da esquerda para a direita, o ar não está passando, da direita para a esquerda, o ar consegue passar. Como é o símbolo? É esse aqui. Ou seja, tem a representação da esfera, representação de um batente. Eu posso ter também o modelo com mola. Então, eu tenho a válvula de retenção sem mola e a válvula de retenção com mola. Podemos unir esses dois componentes, a válvula reguladora de fluxo e a válvula de retenção. Aí teremos uma válvula reguladora de fluxo unidirecional. Então, nessa representação, da esquerda para a direita, o ar passa por uma restrição e tem, portanto, a sua vazão regulada por esse parafuso. Já da esquerda para a direita, abre-se a válvula de retenção e o ar passa livremente, sem dificuldades. Está difícil de enxergar? Vamos dar um zoom. Aqui ficou melhor, ou seja, da direita para a esquerda, o ar só tem um caminho para passar da parte de cima, que está em azul claro, para a parte de baixo, que está em verde, que é por essa restrição. A gente tem esses tracinhos azuis, ou seja, o ar passa com dificuldade, com regulagem. No caso da direita, observe que os retângulos azuis se abriram, permitindo a passagem de ar de baixo para cima com mais facilidade. Aqui temos a simbologia, ou seja, temos a válvula reguladora de fluxo e, em paralelo, a nossa válvula de retenção. Vamos ver um vídeo e isso ficará mais claro.
Numa válvula reguladora de fluxo, há um estrangulamento na passagem do ar. Assim, pode-se controlar a vazão e, consequentemente, a velocidade dos atuadores. A válvula reguladora de fluxo unidirecional, como o nome já diz, consiste de um estrangulamento e de uma válvula de retenção. Ela regula o fluxo só em um sentido. No outro, o ar pode passar livremente. Este tipo de válvula pode ser utilizado quando se deseja o avanço lento do cilindro, porém, com retorno em velocidade normal. Muito bem, agora que conhecemos esses novos componentes, vamos montar o nosso circuito. Fonte de ar, lubrifio, a nossa válvula direcional, a nossa válvula reguladora de vazão e aqui o atuador. Colocamos pressão no sistema, observe que o ar está bloqueado e a câmara está ligada à atmosfera, porque a válvula de retenção se abre. O ar comprimido está bloqueado e a câmara do êmbolo está na atmosfera. Então vamos acionar a nossa válvula. Acionando a válvula, o ar comprimido passa e a própria pressão do ar fecha a válvula de retenção. O único caminho para o ar comprimido chegar no atuador é passando pela regulação do fluxo, ou seja, a gente vai controlar a velocidade do avanço. No avanço, o ar fecha a válvula de retenção e é obrigado a passar pela válvula de ajuste de vazão. Então, o avanço acontece com velocidade controlada. Podemos ter algo similar, mas o controle agora está no retorno. O circuito é quase o mesmo, basta a gente colocar de ponta cabeça a nossa válvula reguladora de fluxo. Que, na verdade, quem ficou de ponta cabeça é a nossa válvula de retenção. Então, no recuo, o ar vai fechar a válvula de retenção e vai ser obrigado a passar pela válvula de ajuste de vazão, ou seja, o recuo vai ser com velocidade controlada. Acionando a nossa botoeira, o ar passa diretamente pela válvula de retenção, então a velocidade de avanço vai ser normal. Então, está escrito aí, no avanço o ar abre a válvula de retenção e passa sem dificuldades para o atuador. Avanço em velocidade normal. A gente pode fazer o controle de velocidade tanto no avanço quanto no retorno. Observe que nós tiramos a válvula de retenção. Então agora, tanto no avanço quanto no retorno, o ar tem que passar pela restrição. Então apenas um ajuste, tanto para o avanço quanto para o retorno. Ou a gente pode colocar duas válvulas juntas, uma invertida em relação à outra. Enquanto uma vai controlar o retorno, a outra vai controlar o avanço. Só um detalhe que eu quero chamar a atenção é que, na verdade, o controle de velocidade não é muito preciso na pneumática. A variação de carga faz com que o avanço possa ocorrer em tranquinhos, em movimentos não uniformes. Circuito 3. Comando indireto de atuador de simples ação com retorno por mola. O que seria então esse comando indireto? Vamos entender. Vamos primeiro montar nosso circuito. Estou fazendo isso bem passo a passo nessa primeira aula para não deixar dúvidas. Nossa fonte de ar comprimido preparado. Temos aqui uma válvula com acionamento manual. E temos agora uma válvula com acionamento pilotado. E o nosso atuador de simples ação. Como agora temos duas válvulas, é bom colocar nome nelas. Então vou chamar essa de B1 e a outra de VP, válvula pilotada. Vamos conectar o ar na válvula B1, conectar o ar na válvula VP e a sua conexão com o atuador de simples ação. A saída de B1 vai pilotar a válvula. Temos aqui o circuito já com pressão, ou seja, o ar está bloqueado em B1 e o ar também está bloqueado em VP. Então, o atuador fica recuado. Se acionarmos B1, o ar passa por B1, acionando o piloto, que faz a movimentação de VP. O VP muda de posição e o ar consegue, então, avançar o atuador. Observe que eu ainda tenho que manter B1 pressionado se eu quiser que o atuador fique avançado. Assim que eu liberar B1, o ar deixa de estar atuando no piloto, a mola muda de posição e o ar que estava no atuador volta para a atmosfera. Então, esse circuito tem um funcionamento igual ao anterior, porém com uma válvula a mais. Ou seja, claro que VP é desnecessária. Só que o objetivo desse circuito é apresentar o conceito de comando indireto.
Então, em outras palavras, eu posso falar que esse circuito está desnecessariamente mais caro, porém mostrou para nós o conceito. Circuito 4 para encerrarmos esse tema. Comando de atuador de ação simples e retorno por mola com válvula de duplo piloto. Vamos entender o objetivo desse circuito, que é de ter comandos individuais. Eu mantive aqui o nosso atuador de simples ação, retorno por mola, mas agora o nosso painel vai ter duas botoeiras. A botoeira B1 vai avançar o atuador e eu não vou precisar ficar pressionando a botoeira. E B2 vai retornar o atuador. Eu também não preciso ficar pressionando a botoeira. Então apenas um toque em B1 avança, apenas um toque em B2 recua. Vamos ver isso. Um rápido toque em B1, atuador avança. E ele vai ficar avançado até que eu pressione B2, dessa forma. Um pequeno toque em B2 e o atuador recua. Então os comandos agora são individuais. Vamos montar o circuito? Começamos devagarzinho. Nossa fonte de ar comprimido, lubrifil, a botoeira B1 e a botoeira B2. Temos agora a nossa válvula pilotada com duplo piloto e nosso atuador de simples ação. Conectamos o ar no B1, conectamos o ar em VP, conectamos o ar em B2. Lá em cima, conectamos a saída de B1 no piloto esquerdo de VP, a saída de B2 no piloto direito de VP e, finalmente, a saída de VP conectado no nosso atuador. Vale chamar a atenção para um detalhe importante. O ar sempre entra por baixo da válvula e sai por cima. Vamos colocar pressão no sistema. Ótimo. Então, B1 está bloqueando ar, VP está bloqueando ar e B2 também está bloqueando ar. Se eu pressionar B1, o ar pilota VP, mudando ele de posição, fazendo com que o atuador fique avançado. Mesmo que eu solte a botoeira B1 e eu não tenha mais pressão naquele piloto, a válvula não muda de posição, porque ela não tem uma mola que faça isso. Então observe que as duas botoeiras estão desacionadas. Quando eu quiser, eu aciono o B2, mesmo que seja por um período curto de tempo, e esse período curto faz com que haja pressão no piloto direito, e ele muda a válvula de posição, fazendo com que o atuador recue. Você pode se perguntar, e se eu pressionar as duas botoeiras ao mesmo tempo? O que acontece? A gente fala ao mesmo tempo, mas sempre vai ter uma que foi acionada um pouquinho antes da outra. E essa vai ser a prioritária, essa vai vencer a competição e vai jogar o ar primeiro no seu piloto. Então, mesmo que eu tenha ar nos dois pilotos ao mesmo tempo, aquele que recebeu ar primeiro é o mandatório. Muito bem, com isso concluímos esse tema. Até mais!